Auto de infração no direito de trânsito. Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é João Comar, advogado especialista em trânsito, e esse é o seu canal de direito de trânsito. Aproveita e se inscreva no canal. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre o auto de infração no direito de trânsito. O que é o auto de infração? Quais são os prazos? Como que funciona? Enfim, né? É um vídeo um pouquinho didático, mas com uma pegada descontraída. A gente não vai entrar em todos os detalhes, mas passar um panorama geral, né? Então, o auto de infração, quando a gente trata dele, é um documento oficial elaborado por uma autoridade de trânsito ou por um agente de fiscalização, que quando ele constata uma suposta violação das normas estabelecidas lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, é lavrado esse auto de infração. Esse documento é essencial no que diz respeito ao cumprimento da legislação de trânsito. A legislação de trânsito que é tão ampla, né, que precisa ter uma análise cuidadosa, ter uma especialização para ter um manejo específico com essa legislação. Então esse documento é sempre crucial, né, quando diz respeito ao cumprimento dessa legislação de trânsito, garantindo que todos os motoristas sejam tratados de uma maneira justa e transparente, preservando o seu direito à defesa, né, ao contraditório e ampla defesa, né. Então o que é o auto de infração? Basicamente é uma notificação que informa ao proprietário do veículo que uma suposta infração foi cometida. Por que suposta infração? Porque quando se faz um auto de infração, tem que analisar tudo o que consta ali. Porque um agente de trânsito, por exemplo, ele não pode colocar que você ultrapassou pela contramão quando o seu carro estava parado. Por exemplo, é um exemplo péssimo. Mas é isso, o auto de infração ele precisa conter as informações válidas, verdadeiras, que tenham um nexo com a realidade, certo? Então, o auto de infração é a notificação que informa que o proprietário do veículo que a suposta infração foi cometida e trata aqui do registro oficial da infração, né, que vai servir como base para aplicação de uma eventual penalidade depois. Quando você recebe o auto de infração, você tem a possibilidade de fazer a indicação do condutor, que é um tema que a gente vai trazer para outro vídeo. Ou fazer a indicação do condutor, ou já fazer uma defesa prévia, que a gente vai falar na sequência também. Mas tem a possibilidade de fazer a defesa prévia, justamente questionando sobre esse auto de infração. E quando a gente fala de questionar o auto de infração, a gente fala de questionar da forma técnica. E não simplesmente arranjar uma desculpa e jogá-la no auto de infração e achar que vai resolver sua vida. Então, o auto de infração ele deve conter todas as informações importantes e que estão dentro da legislação, como a identificação do infrator, a descrição da infração cometida, a data, a hora e o local da infração, né? Além da assinatura do agente de trânsito. Esse documento é fundamental, porque ele vai servir de base para fundamentar a notificação de autuação, certo? Então, quais são os prazos que a gente está falando aqui que estão envolvidos quando a gente até fala de notificação, né? Então, segundo o CTB, a legislação brasileira, enfim, o Código de Trânsito Brasileiro, a autoridade de trânsito tem até 30 dias a partir da data da infração, justamente para emitir a notificação de autuação de infração de trânsito, tá? E mandar ao proprietário de trânsito. Essa notificação vai informar o proprietário sobre a infração e dar a ele a chance de apresentar a defesa prévia, antes de qualquer penalidade imposta. Então, quando a gente fala da notificação do auto de infração, a gente está falando em que ainda não tem a penalidade, ainda não tem o pagamento da multa, ainda não tem a penalidade imposta, como suspensão, enfim, os pontos na carteira, uma possível cassação em caso de reincidência, suspensão, enfim, né? Então, você tem a oportunidade de fazer a defesa prévia, que é um outro vídeo que a gente vai tratar também aqui, certo? Então, após essa emissão, o infrator vai ter a emissão da notificação, o infrator vai ter até 30 dias para apresentar a defesa, ou indicar o condutor responsável pela infração, e se a defesa for negada e o seu prazo, ou prazo perdido, enfim, vai ser emitida a notificação de penalidade. Que aí, quando cabe outro tipo de recurso, que vai para a JARE, que é, digamos, a primeira instância de recurso. Defesa prévia, primeira instância, segunda instância. Defesa prévia, JARE, CETRAN. Enfim,
Cada vídeo a gente, às vezes se torna um pouquinho repetitivo, mas é justamente na intenção de trazer um conhecimento aprofundado e fazer sentido. Por isso que muitas vezes a gente precisa explicar detalhes que já foram falados em outros vídeos. Então, qual que é a importância aqui, as consequências, né? Então, se não for recebido esse auto de infração, ele vai trazer graves problemas ao motorista, né? Porque se a notificação não for entregue por algum motivo, como endereço desatualizado, essa notificação de penalidade pode ser enviada, ter início e você nem saber que aconteceu isso. Hoje, com a CNH digital, fica um pouquinho mais fácil, porque você acaba vendo na tela, mais fácil de saber que está suspensa, por exemplo, que recebeu a penalidade, mas mais difícil de se defender, porque muitos estados brasileiros, no que pese ser um direito de acesso à informação, de que todos tenham, alguns estados ainda dificultam encontrar essas informações, dificultam acessar essas informações. Às vezes precisa ter um cadastro, às vezes precisa entrar em contato com o órgão de trânsito para solicitar auto de infração, notificação, processos administrativos, enfim. Mas o que é importante ter em mente aqui é que a legislação foi planejada para garantir a segurança do trânsito, né? Só que é um direito seu, como cidadão, como motorista, a se defender caso venha receber um auto de infração, uma notificação de infração. Então, compreender todos esses aspectos é muito importante para saber como atuar. E nada melhor do que procurar ajuda especializada de um advogado especialista em trânsito, né? Sempre que você receber um auto de infração, uma notificação de infração, uma notificação de penalidade, enfim, qualquer documento relacionado a você como motorista, a você como proprietário do veículo, procure um advogado especialista em trânsito, procure um escritório especialista em trânsito. Porque dentro da especialidade se tem um tato melhor, um manejo melhor com a legislação, bem como com tratamento diário, com constante atualização, constante informação sobre o tema. Certo, pessoal? Esse seria o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo.